Fala, Vôlei Fã, quinta-feira, estamos na área com mais um Perguntas e Respostas. Para quem ainda não sabe, essa semana o Gurja está acompanhando o papai dele numa situação difícil. A gente segue aqui na torcida, quem sabe na próxima semana o Gurjinha já está de volta com a gente. Daniel Bortoleto, tudo bem com você? Fala, amigo. Vou te falar que essa semana teve umas perguntas que fizeram o cérebro dar uma bugada. Precisei pedir ajuda dos universitários aqui para responder algumas perguntas, mas isso é bom, viu? Tô gostando. Esse quadro está bombando aqui no canal. Como sempre, a gente agradece demais a sua participação e não fica chateado se a sua pergunta não aparecer no programa de hoje. Continue mandando nos comentários desse vídeo, quem sabe ela não aparece aqui na próxima semana. A gente começa então com a pergunta do Guilherme Alves. Uma regra que gostaríamos que voltasse e uma que fosse excluída para sempre. Começa você, Daniel. Essa foi difícil, cara. Essa foi difícil. Essa eu conversei com a Patrícia. A Patrícia jogou, né? Então, assim, eu falei, Patrícia, me ajuda nessa aqui, porque tem coisa que eu não estou conseguindo mais lembrar. Vamos por partes. Uma que a gente entrou em consenso aqui que poderia acabar é a tal da recepção de toque, né? Que foi testada nesses mundiais de base, mas ainda não tem, a gente não tem informação se vai se prolongar para competições maiores, até aquela que a gente já falou aqui nas lives, forçar o receptor a ter maior controle da recepção na manchete, você cria algo novo para o jogo. Então, essa aqui foi o que a gente colocou. E a outra pergunta, a gente não conseguiu achar nada, cara. Assim, pensamos, o saque que batia na rede e caía não era mais ponto, você tem uma posição fixa para sacar. A trollagem foi assim, volta da vantagem. Não, nunca mais, cara, porque senão esses jogos começam 21 horas, eu acabar às 3 da manhã. Então, amigo, se você achou uma resposta para essa aí, eu não achei, não. Eu tinha pensado nessa do saque também, viu, Daniel? Acho que seria uma boa voltar ao saque, digamos assim, limpo. Acho que se pegasse na rede, não deveria valer. Uma regra que fosse excluída para sempre. Eu acho que eles estão excluindo os dois toques, né, Daniel? Porque tem deixado rolar aí uns levantamentos que eu vou te falar. Eu acho que excluir os dois toques, então, pronto. Acho que essa seria a minha resposta. Porque aí a gente para de criticar, só que isso ia trazer também algo tecnicamente deplorável, né? Mas acho que caminha para a exclusão dos dois toques. E aí a Patrícia sugeriu uma coisa que uma regra nova que ainda não foi testada e que ela gostaria de ver, que era você ter um especialista em saque que pudesse entrar a qualquer momento e não contasse como substituição, como é o líbero hoje, né? Você criou uma posição nova ali. E aí eu fiquei imaginando, imagina, cara, você tem aí um Lopes que só saca no seu banco ali, colocar o Lopes toda hora. Então, assim, são essas coisas de você criar um especialista para. Mas eu não estou convencido, sugestão da Patrícia, vamos ver se um dia isso acontece, mas acho que o vôlei tem caminhado nos últimos anos para tentar ser um esporte com um tempo de disputa menor, né, Bruno? Foi quase sempre essa foi a premissa para as mudanças, né? Tentar fazer o vôlei um pouco mais o vôlei caber dentro do espaço, principalmente por conta da TV. Mas acho muito difícil a gente chegar aí a um denominador comum de um espaço que o vôlei tem que acabar. Não dá para o vôlei ter tempo para acabar o vôlei, 1h20 de vôlei acabou, aí já é demais. Acho que do jeito que está hoje, tá bem aceitável. O Peterson Souza pergunta para a gente: quem será a grande revelação da Superliga? Eu acho que no feminino, talvez a Karen do Pinheiros, mas eu votaria na Ozelate do Fluminense. E no masculino, vou votar mais uma vez no Gabriel Bieler, o levantador agora do Suzano. Eu votei no mesmo que o seu no masculino. Acho que o Bieler já mostrou no Paulista que vai ser um dos destaques. Estamos falando de um garoto novo. E no feminino, cara, eu coloquei a Aline Segato do Barueri. 17, 18 anos, está jogando como titular, uma ponteira diferente, uma ponteira que tem um pouco do que a gente falou da outra resposta, né, Bruno? Traz a técnica do vôlei, né? Mais do que trazer a força, traz muito da técnica. Eu acho que é uma menina que vai se firmar, ainda tem uma idade de juvenil, né? Muita gente vai falar assim, mas já tá jogando, mas é uma juvenil, jogou o Pan-Americano, etc., com idade de juvenil. O Baldi, ou Baldi,
pergunta, essa é uma pergunta complexa, né? O que explica a falência do vôlei gaúcho, Daniel? A resposta é um pouco genérica, viu, Bruno? Mas é o que eu ouço do pessoal de lá. É falta de projeto e falta de patrocinador. Na verdade, faltam as duas coisas. Né? Durante muito tempo você teve bons projetos que conseguiam captar bons patrocinadores. E aos poucos esses projetos foram minguando e os patrocinadores que apoiavam também não tinham mais o que fazer. Então, lembro de uma Superliga aí com pelo menos 5 gaúchos, cara. Se a gente fala de 12 participantes, quase a metade. Então, assim, é triste. É triste chegar ao ponto de a gente ter hoje, basicamente, o projeto de Canoas, que é o projeto onde o Gustavo trabalha, que já tentou ali Superliga B, tenta voltar para o Superliga C, mas é o único projeto que ainda sobrevive. E se a gente lembrar quantos jogadores formados no Rio Grande do Sul tiveram espaço em seleção brasileira, em grandes times, nesses últimos 20 anos aí, dá vontade de chorar, viu, amigo? Outra pergunta complexa vem da Camila Machado. A naturalização está virando um comércio no vôlei? Essa é uma questão que me incomoda muito, Daniel, principalmente quando a gente fala de seleções, né? Não sei, eu quero te ouvir sobre esse tema porque é um tema abrangente também. Então, cara, a minha resposta foi não, olhando para o todo. Para mim, esse cenário é um desdobramento desse mundo globalizado que a gente vive, Bruno. Eu acho que não dá para a gente desvincular o vôlei do que é esse mundo atual. Se a gente for fazer uma análise muito detalhada, você vai encontrar exemplos de atletas que foram naturalizados porque fugiram de guerra, fugiram de situações de falta de perspectiva de vida. Não é simplesmente um comércio. Eu acho que se fosse um comércio, a gente teria quem paga mais leva. É lógico, se você olhar, a maioria dos processos de naturalização vem de países, vamos dizer assim, de terceiro mundo indo para países mais desenvolvidos. É a lógica, você não vê o contrário. Raramente você vê um americano querendo se naturalizar um país africano. Mas eu ainda não vejo como comércio, cara. Eu ainda tento entender que existem casos, situações peculiares. Se a gente olhar o caso do Leal no Brasil, o Leal morou aqui 5 anos, jogou aqui 5 anos. Não foi um cara que foi pescado pela confederação para melhorar a seleção. Acaba sendo entre aspas, uma oportunidade de mercado, né? E se você faz dentro da regra, você cumpre a quarentena que ainda existe, eu acho que é difícil não acontecer, cara. Eu acho que com esse mundo atual, vamos dizer, com menos fronteiras, para não dizer sem fronteiras, a gente vai acabar vendo esse tipo de situação. Só acho que tem que ter pelo menos um limitador, um freio. Até aqui pode, daqui para frente a gente tem que pensar se não é hora de colocar uma regra um pouco mais rígida para que isso não vire realmente esse comércio, né? Que atletas não virem um produto que você vai lá, pesca, escolhe numa prateleira e fala assim, vou trazer para cá para fazer parte da minha seleção. Aí eu acho que já extrapola o limite dessa pseudo-esportividade que a gente sempre pede. Eu vou por aí também, viu, Camila, que mandou a pergunta para a gente. Eu acho que cada vez mais nós teremos fatores limitantes. Eu acho que haverá um aumento desses fatores, né, para evitar esse tipo de situação que o Daniel acabou de descrever. Luiz Carlos Furucho dá muito moral para a gente, né, nas redes sociais. Valeu, Luiz Carlos. Então, vamos tentar responder aqui a pergunta dele. É a seguinte: com orçamento milionário, com quem começaríamos a montar uma equipe no feminino e no masculino? É um assunto, aliás, que veio à tona essa semana aí, com a questão do interesse do Corneliano na Gabi. E olha, Luiz, eu acho que eu começaria exatamente por ela, viu? Na equipe feminina, se eu fosse aí um Vaquif, um Corneliano, eu acho que eu iria direto na Gabi e começaria a construir a minha equipe a partir dela, né? Uma ponteira completa, passa pra caramba, ataca, é realmente uma atleta de exceção no alto nível. E no masculino, eu gostaria de começar sempre com um bom levantador. Eu escolheria o Decheco. Acho que eu começaria a montar a minha equipe a partir do fenomenal levantador argentino. Eu fiz a minha montagem aqui com 2 brasileiros, viu, Bruno? Eu tentei
fazer esse teste aqui de raciocínio de montagem de elenco, usando nosso material nacional. Eu acho que a Gabi é incontestável. E eu começaria com o Lucarelli. Eu acho que quando você olha as últimas 2 temporadas e vê que o cara praticamente não saiu de quadra, porque sem ele o time acaba não funcionando, dá para você ter cada vez mais certeza da importância de um cara como esse, né? Não vou dizer que são características muito semelhantes, mas são, né, de Gabi e Lucarelli. Assim, eles dão a consistência que o time precisa no passe, mas resolvem outros fundamentos. Então, assim, pensando só no nosso material nacional aqui, viu, Luiz? Eu vou de Gabi e Lucarelli. Se a gente for abrir esse leque para o mundo, eu acho que fica uma conversa muito interessante, porque hoje as grandes jogadoras, principalmente as jogadoras, elas são as opostas, né? E eu acho difícil um time começar a pensar em montagem de elenco por oposta, viu, Bruno? Por mais que elas sejam decisivas, elas podem funcionar muito melhor se elas tiverem uma estrutura que acerque, entendeu? Então, assim, vai começar com a Bosco, vai começar com o Egonu, é legal pra caramba, vai começar com a Vaga, mas peraí, vai chegar a bola para ela ou vai ter que a levantadora correr o tempo todo? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que sempre olhar uma estrutura de jogo que um atleta faça melhor do que simplesmente colocar a bola no chão, que é a maioria dos casos que a gente citou aqui com essas grandíssimas jogadoras. A última pergunta desse episódio é feita pela Cláudia Fernandes. Qual posição inspira mais cuidados nas categorias de base? Bom, eu vou falar aqui da minha realidade em Portugal, né? Eu acho que no caso do feminino, a posição de ponteira, uma posição que é difícil você formar, justamente por essa dificuldade que as meninas apresentam na recepção. Às vezes a menina tem um grande potencial para atacar, mas existe vamos colocar, uma defasagem, entre ataque e recepção. Então, dá um pouco mais de trabalho você formar boas ponteiras. Tem meninas que aparecem já com muita facilidade para atacar, meninas mais altas, que aí você já começa a olhar para encaixar ali como central, né? Boas meninas para fazer levantamentos, sabem levantar, aí é uma questão de você começar a ensinar a pensar o jogo, né, taticamente, porque o gesto técnico está ali, ela tem qualidade para levantar para frente, para trás, aí já é uma questão de pensar taticamente o jogo. Agora, acho que a posição de ponteira no feminino é uma posição que é difícil você formar uma atleta. No masculino, eu já penso que formar um levantador é mais difícil, porque existe essa cultura, né, Daniel? Todo mundo gosta de atacar, né? E você incutir na cabeça de um garoto que ele tem talento para distribuir, e aí sempre ter que lidar com essa frustração. Mas eu gosto de atacar, eu quero atacar. Então, pelo menos isso é o que eu vivencio aqui na minha realidade aqui em Portugal. Lembrando que nessa temporada estou tendo a oportunidade de trabalhar não só com meninas, mas com meninos também. Bom, o Bruno falou muito bem aí sobre essa preocupação que o formador tem com o atleta que ele recebe, né? E a dificuldade do dia a dia ali. Nas conversas que eu sempre tive com profissionais que trabalham com formação de atletas, no Brasil a grande preocupação dos últimos anos foi na posição de levantamento. Talvez até olhando, né, porque pelo material que a gente tem nas seleções, imaginando que esse material daqui a pouco termina por conta da idade, e olhando para a base, para o que estava chegando, a preocupação sempre foi muito grande na formação de levantadores. Por isso a gente já viu vários casos de conversas de treinadores com familiares e com o próprio atleta dizendo: se eu fosse você, eu mudaria de posição agora. É o momento. Você pode ser um bom levantador ou uma boa levantadora. E muitas vezes essa é uma conversa muito difícil, né? Porque envolve a família, né, Bruno? Você não está falando com um adulto formado, né, que já tem as suas próprias ideias, você está falando com às vezes uma criança ou um adolescente em formação. Então essas conversas a gente sabe que são muito complicadas e é muito esse olhar 43 ou esse olhar especial que o treinador / treinadora, formador / formadora tem de falar assim: segue por esse caminho, vem comigo que você tem futuro nisso. E é uma coisa de confiança, né, cara? Você imagina, você passa a colocar o seu sonho na mão de alguém que você ou acabou de conhecer ou já conhece, mas não tem tanta relação, tanta intimidade. Então, eu vou nessa do levantamento aqui, porque eu acho que é uma dor que a categoria de base no Brasil tem
E talvez terá para sempre, né? Porque a gente acha que se acostuma, que acha que é fácil. Forma mais uma Fofão aí, forma mais um Maurício, tá chegando mais um Ricardinho ali. Não é tão simples assim, né? É verdade, Daniel. Bom, adorei o episódio de hoje. Gostei muito de todas as perguntas. Como sempre, né, galera? Pedir aquele like da confiança, que é super importante aqui para o nosso trabalho. E não se esqueçam, deixem nos comentários desse vídeo as suas perguntas. Quem sabe elas não serão respondidas na semana que vem. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela companhia. Valeu, moçada. Obrigado. Não esqueçam de deixar o like e compartilhem esse conteúdo com mais gente. Pode ser que algumas pessoas estejam com algum desses dilemas que a gente já tentou responder aqui. A gente vai estar colaborando com essa comunidade que tanto nos apoia aqui. Obrigado, até a próxima semana. Tchau, Bruno. Tchau, Daniel. Valeu. Um abraço a todos.